Olá, meu nome é Edna, eu sou formada em História e pós-graduada em Educação. Estou fazendo a minha segunda licenciatura na disciplina de Filosofia, porque é uma área que eu gosto muito e acho bastante interessante. Então, meu plano de aula ele foi baseado no conteúdo a respeito dos filósofos pré-socráticos. Então, é um tema que chamou bastante atenção e eu desenvolvi um plano de aula onde os alunos iam pesquisar sobre esses filósofos práticos. Então, essa seria a primeira atividade. Em sequências, eles iriam produzir um cartaz e depois fazer a apresentação. Após cada apresentação, então seria debatido o conteúdo apresentado e ao final de todas as apresentações, então seriam feitas as conclusões finais. Eu preparei alguns slides que vão nortear, então, a minha explicação a respeito do conteúdo. Então, aqui nós temos o título Filosofia, e aqui o nascimento da filosofia para fazer a introdução a respeito do conteúdo. Então, a filosofia ela teria surgido na Grécia, em meados do século VII a.C., ela buscava explicar o mundo de uma maneira mais racional. Então, o que permitiu que a filosofia fosse na Grécia, em Atenas, né, foi o surgimento dos polis, que diminuíram os conflitos entre as pessoas. Isso permitiu que eles pudessem se dedicar, né, um tempo maior para o pensamento. E em Atenas, por causa do surgimento da democracia, onde as pessoas, então, elas podiam se reunir nas agoras, né, e discutir sobre temas variados. Nós temos como muito importante, né, a passagem do mito para a filosofia. Nós temos a cosmologia, que seria uma narrativa fantasiosa, mitológica, né, para explicar tudo o que existe. Então, os mitos, eles são narrativas que foram criadas, geralmente cheios de elementos fantasiosos, que são usados para explicar o surgimento do mundo. Então, as situações do dia a dia, durante muito tempo, eles foram utilizados, né? Inclusive, até os dias de hoje, crenças populares acreditam, né, em seres sobrenaturais que teriam criado o universo, o mundo e tudo que existe nele. Então, pode explicar, né, se os mitos explicavam os fenômenos sociais, naturais, né, tudo de forma mística. Com o surgimento da filosofia, então, nós temos a cosmologia, que é uma narrativa crítica e científica a respeito de tudo, né, que existe. Então, ele vai, com o surgimento da filosofia, né, essas explicações mitológicas, elas vão perdendo espaço e se inicia uma busca por explicações lógicas e racionais sobre o início e a origem de tudo que existe. Então, perde. Aí nós temos, então, o início, a busca, né? Essa busca, explicações lógicas e racionais. Então, foram os primeiros filósofos, e esses filósofos eles se preocupavam em analisar o universo e a natureza de forma crítica e científica. Então, um conceito geral, né? Então, tinha a physis, que era a natureza, né? Então, os filósofos, eles dizem que se a natureza é tudo que existe,
ela tem que ter um início, um começo. E o que deu início a tudo isso, né? Então, foi o arqué. E nessa busca pelo arqué, que eu vou falar um pouquinho mais depois a respeito disso, né? Então, eles buscavam entender tudo o que existe. Então, o movimento das coisas, a mudança das coisas, a essência das coisas. Então, a essência seria o que determinada coisa, né? O que faz determinada coisa ser o que ela é. Então, o essencial para que aquilo exista, para que aquilo seja daquela forma. E aí, esse arqué, né, seria o elemento primeiro. Então, buscando, né, o logos, a razão que se organiza a natureza, tudo deveria ter um início. E o início seria o arqué. Aí passa a busca, né, por achar qual seria esse elemento primeiro. Os pré-socráticos, então, eles partem em busca do arqué, e estima-se, então, que o Tales de Mileto é o primeiro, né, que teria dado origem à busca pelo elemento originário. Então, teria iniciado buscar o que era o arqué das coisas. Tales de Mileto ele foi o primeiro filósofo da tradição ocidental. Ele buscava compreender a verdadeira origem do universo, então, ele buscava refutar a mitologia grega, que apresentava essas narrativas mitológicas, né, que explicava tudo de maneira fantasiosa, como o universo tinha se formado. Tales, então, ele era um comerciante de sucesso. Então, isso permitiu com que ele fizesse diversas viagens. E nessas viagens ele pôde conhecer culturas diferentes. E esse contato com essas culturas diferentes, né, fez com que ele iniciasse também os estudos na matemática, engenharia, astronomia. Ele observava muito, então, ali a natureza. Ele começou a se perguntar a respeito das composições do universo, né, tudo que estava ao seu redor. Ele buscou formular, então, uma possível resposta para a pergunta, né, acerca da origem de tudo. Então, ele passou a afirmar que a água seria esse elemento principal, né, de tudo. Então, ele justificava, né, porque tudo que é vivo é úmido, é molhado. Então, tudo que é morto tem de perder a umidade. Então, uma folha, quando ela está na árvore, ela é verde, ela é úmida, ela possui água. A partir do momento que ela cai da árvore, ela começa a secar, começa a perder água, então ela vai morrer. E acreditava que a água estava presente em todas as formas de vida, inclusive no ar. Então, os minerais, eles teriam uma quantidade de água, por mais que fosse pequena e quase perceptível, tudo que existe possui água. Por isso, o arqué seria a água. Depois nós temos o Anaximandro. Anaximandro ele fez importantes contribuições para a filosofia, para a astronomia e para a geografia. Anaximandro, ele nasceu em Mileto e ele era um filósofo, astrônomo e geógrafo. Ele conheceu Tales de Mileto e foi considerado o primeiro filósofo grego. O Tales ele influenciou o pensamento do Anaximandro e ele continuou essa busca, né, pela origem do universo. Porém, ele não acreditava na mesma coisa, né, que o arqué fosse a água. Então, de acordo com Anaximandro, é impossível determinar o que seria esse arqué, né? Porque o universo ele seria extremamente complexo
Então, não teria como esse arqué, né, ser um elemento definido, palpável. Então, ele entendia que tinha que ser uma coisa, né, diferente. Então, essa relação elementar chamou de apeiron. O significado dessa palavra, então, seria algo infinito, portanto, imortal, indefinível. Então, tá ali, sempre existiu, sempre vai existir e não vai morrer. Então, não teria como definir exatamente o que seria esse elemento. Depois nós temos Anaximenes, né? Anaximenes, ele foi um filósofo pré-socrático e integrou a escola jônica. Os temas desenvolvidos por ele estavam centrados, né, na natureza. Anaximenes, ele discordava de Tales, então, que dizia que o arqué seria a água, e também ele discordava do Anaximandro, que dizia que o apeiron, então, seria o arqué. Ele dizia, então, que o arqué seria o ar, porque de acordo com a compreensão, né, do ar, as coisas vão tomando forma. Então, o ar seria o elemento principal. E ele também estaria presente na água, e para se viver é necessário o ar. E então, temos o Pitágoras. Pitágoras, ele foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia. E ele estudou matemática, astronomia, música, literatura, filosofia na sua cidade natal. Segundo ele, né, matemático, os números eles representavam a harmonia, a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Então, arqué, segundo Pitágoras, era um número. Ele justificava dizendo que como a natureza ela é bem organizada, essa organização da natureza ela ocorre de forma matemática, simétrica, e é possível medir a organização da natureza. Por isso, o arqué seria um número. Devido às suas ideias revolucionárias, né, Pitágoras ele acabou sendo perseguido, e aí ele teve que sair da cidade onde ele morava por 2 vezes, né? E nessa segunda vez ele acaba chegando ao Egito. No Egito ele observa as pirâmides egípcias e aí ele cria o teorema de Pitágoras, que a gente encontra até hoje. Por último, nós temos o Demócrito. Demócrito ele nasceu por volta de 460 a.C., na cidade de Abdera, na região da Trácia, e ele descendia de uma família nobre. Isso permitiu, né, que ele pudesse viver em diversas cidades, desde Atenas, Egito, Pérsia, Babilônia, Etiópia, Índia. Isso permitiu que ele aprofundasse os conhecimentos acerca da filosofia e do mundo. Demócrito ele foi um estudioso, como já citei, né, teve contato com diversas culturas. Ele estudava matemática, a física, a astronomia, a ética, a filosofia, linguística, natureza e música. Segundo ele, então, o arqué era o átomo, uma parte indivisível e eterna, permanece em constante movimento, é o elemento primordial, o princípio de todas as coisas. Então, para ele, átomo, partícula indivisível, ele diz que a natureza, ela não é uma unidade, ela é fragmentada. Esses fragmentos receberiam o nome de átomo, e quando eles se juntam, eles dão origem a todas as coisas.
Então, essa seria a minha aula. É muito interessante a questão ali dos filósofos pré-socráticos, porque hoje a gente vê que a ciência ela acaba modificando e cada vez ela tem mais novidades quando, né, com o passar dos anos. E muitas dessas coisas que foram faladas pelos filósofos lá atrás, então hoje a gente vê que não estão corretas de acordo com a ciência, tanto em relação ao movimento da Terra, como ela é organizada e tudo mais, né? A circunferência do planeta. Mas é graças a eles que hoje a gente tem essas possibilidades de discutir, né? E promover a ciência. Porque lá atrás, quando todo mundo acreditava em mitos e mitologias, né? Fenômenos sobrenaturais. Então, para explicar tudo o que acontecia desde o surgimento do mundo, o ser humano, por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, era tudo explicação mitológica, através de mitos. Hoje a gente sabe, então, que existe razão para que as coisas aconteçam. Existe uma explicação lógica. E no momento é fácil a gente falar a respeito disso, mas na época, então eram muitos dogmas, muitas crenças que eles tiveram que lutar contra isso. Então, por isso é muito importante o estudo desses filósofos. E aí a gente leva também a respeito da origem de todas essas coisas. O que seria o arqué? No que a gente acredita? Aí, quando a gente começa a fazer a leitura a respeito do conteúdo, a gente vai lá e vê, um filósofo dizia que era água. Aí, quando você começa a pesquisar e ler a respeito desse conteúdo, você diz, não, realmente isso eu concordo com isso. Aí, de repente, você vai lá ver o ar, ver a questão ali dos números, aí você muda o teu pensamento e começa a pensar a respeito disso. Não, mas eu acho que é um número. Aí você lê a respeito do átomo. Não, o arqué deve ser o átomo. Então, assim, é muito importante a filosofia, porque ela te faz pensar e refletir a respeito das coisas.